Sabe aquela história em que a confiança vira uma arma perigosa? Pois é, na novela Dona de Mim é exatamente isso que acontece. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa trama de engano, heroísmo e uma sabotagem que se esconde por trás de um rosto que parecia ser amigo. Pensa só, um tratamento que deveria ser para salvar uma vida acaba se transformando na arma perfeita para um plano sinistro. Vamos entender agora como algo feito para curar virou o centro de toda essa conspiração. E para entender essa confusão toda, a gente precisa conhecer as peças-chave desse tabuleiro. De um lado, a Filipa, a vítima, uma atriz que luta contra o transtorno bipolar. Do outro, o Jax, o grande manipulador, aquele vilão disfarçado de melhor amigo. E, correndo por fora, o Danilo, um ex-motorista com uma pulga atrás da orelha. A vida desses três está prestes a colidir de um jeito que vai mudar tudo. Então, vamos lá. A história toda começa bem nas sombras, sabe? Com um ato secreto de sabotagem. E o alvo? A atriz Filipa, que, coitada, nem faz ideia do perigo que está rondando ela. E o plano do Jax é de uma crueldade, mas ao mesmo tempo muito simples. Ele vai lá e na surdina troca os remédios que a Filipa toma. Ao fazer isso, ele não está só mexendo como tratamento dela. Ele está controlando a sanidade e o bem-estar dela por completo. Só que todo plano secreto tem uma falha, né? E nesse caso, a falha foi uma única conversa ouvida por acaso. Foi suficiente para acender a chama da suspeita num herói que ninguém esperava. É isso. O Danilo ouve o Jax falando sobre a saúde da Filipa e, na hora, um alarme soa na cabeça dele. Sabe quando as peças não se encaixam? Pois é, foi ali que a primeira semente da desconfiança foi plantada. A partir daí, o Danilo fica com uma pergunta perigosíssima na cabeça. E se aquele amigo em quem todo mundo confia for, na verdade, o pior dos inimigos? Essa dúvida joga ele de cabeça numa busca bem arriscada pela verdade. Essa suspeita toda leva o Danilo a começar uma investigação por conta própria. Mas o caminho para a verdade é cheio de perigos. E ele logo descobre que está completamente sozinho nessa. A jornada do Danilo é só frustração. Ele vai e confronta o Jax, mas só o que ele ganha são ameaças. Ele tenta pedir ajuda para a família, mas a filha da Filipina, a Nina, não acredita nele e ainda manda ele ficar longe. Cada passo que ele dá em direção à verdade só deixa ele mais e mais isolado. Encurralado, sem ninguém para apoiar, o Danilo chega num ponto de virada. Ele percebe que, se quiser salvar a Filipa, vai ter que arriscar tudo e agir por conta própria. E aí, com a ajuda de uma aliada, a Léo, ele coloca um plano arriscado em ação. Ele troca os remédios falsos pelos verdadeiros. O resultado é como comparar a noite com o dia, revelando a verdade de um jeito que não dá para negar. E a confirmação vem logo em seguida, através da Leal. A Filipa tá melhorando. Essa é a prova que o Danilo precisava. A prova de que a suspeita dele estava certa o tempo todo e que a vida da Filipa estava sendo sabotada de propósito. Mas claro, expor a verdade tem um preço. O Jax percebe que o plano dele foi por água abaixo, e a tempestade que se forma com isso promete um confronto que vai ser inevitável. No momento em que ele descobre que o Danilo interveio, a máscara de bom amigo do Jax finalmente cai. O controle que ele tinha se desfaz e o que sobra é a fúria de um vilão que está vendo seu castelo de cartas desmoronar. A tensão chega no limite. Agora, não é mais uma questão de suspeita. É um acerto de contas direto entre o herói que descobriu a verdade e o vilão que já não tem mais nada a perder. E isso tudo nos deixa com uma pergunta eletrizante, que já prepara o terreno para o próximo capítulo. Agora que o segredo foi exposto, até onde o Jax vai ser capaz de ir para silenciar o Danilo e conseguir a sua vingança? Léo ergueu uma sobrancelha, incrédula. Muito bem, Jax. Então você está pedindo perdão por me humilhar na frente de toda a sua família quando eu trabalhava de babá na casa do Sr. Abel? Da sua armação de roubo que você fez do seu racismo. Sua voz tremia de indignação contida. Um murmúrio percorreu a multidão que agora se formava ao redor deles. Filipa, que estava ao lado de Jax, arregalou os olhos, chocada com as revelações. Responde, Jax, exigiu Filipa, sua voz carregada de decepção. Você fez tudo isso para Léo? Agora é a hora de pedir perdão.
Jacques sentiu o sangue fugir do seu rosto. Estava encurralado, com dezenas de olhares curiosos fixos nele, esperando sua resposta. Engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da humilhação. Ok, respondeu finalmente, as palavras saindo como se fossem arrancadas à força. Eu lhe peço perdão por tudo isso que você falou, Léo. Eu prometi para Filipa que mudei. Te peço desculpas. A multidão aplaudiu, impressionada com o aparente arrependimento do homem, mas o alívio de Jacques durou pouco. Gente, aconteceu uma coisa terrível! Exclamou Breno de repente, o rosto pálido enquanto olhava para o celular. O que foi, Breno? Perguntou Jacques, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Fala, Breno, que cara é essa? Insistiu Léo, notando o pânico nos olhos do rapaz. Breno engoliu em seco, mostrando a tela do celular para eles. Foi sem querer, seu Jacques, eu não queria. Mas, rapaz, fala logo, o que é tão grave? Exigiu Jacques, a irritação começando a substituir o nervosismo. Todo mundo viu a sua confissão, revelou Breno finalmente, sua voz quase um sussurro. O meu perfil transmitiu tudo o que você falou. Como é, Breno? Por quê? Perguntou Léo, uma mistura de choque e satisfação tomando conta de seu rosto. Você não poderia fazer isso, rapaz! Vociferou Jacques, o rosto agora vermelho de raiva. Foi sem querer, Jacques, defendeu-se Breno mostrando o celular. O meu telefone fez essa transmissão sem eu perceber. Conta outra história, rapaz! Rebateu Jacques, avançando ameaçadoramente para Breno. Você não poderia fazer isso, eu sou um Boaz! E daí que você é um Boaz? Interrompeu Léo, colocando-se entre Jacques e Breno. Isso te dá o direito de tratar as pessoas como lixo, de humilhar quem trabalha duro para ganhar o pão? Quem você pensa que é, hein? Filipa, que até então observava tudo em choque, finalmente encontrou sua voz. Jacques, eu não acredito no que estou ouvindo. Você me jurou que tinha mudado, que estava arrependido. E eu estou, Filipa, insistiu Jacques, tentando segurar as mãos da namorada que recuou, como se seu toque queimasse. Mudou nada, rebateu Léo, cruzando os braços. Leopardo não muda as suas manchas e gente ruim não muda o seu caráter. Você só está fingindo porque foi pego com a boca na botija. Enquanto a discussão se intensificava na praça, na mansão dos Boaz, Davi assistia à transmissão ao vivo em seu quarto, o rosto contorcido em uma mistura de choque e nojo. Não pode ser, murmurou, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Pai, o que você fez? De volta à praça, a situação estava saindo do controle. Jacques, vendo sua reputação desmoronar diante dos seus olhos, perdeu completamente a compostura. Vocês não sabem com quem estão mexendo, gritou, apontando o dedo para Léo e Breno. Eu posso acabar com vocês dois com um estalar de dedos. Quem vocês pensam que são? Nós somos gente honesta, Jacques, respondeu Léo, sem se intimidar. Coisa que você nunca vai entender o que é. Filipa, lágrimas escorrendo pelo rosto, deu um passo à frente. Acabou, Jacques. Eu não quero mais nada com você. Como pude ser tão cega? Filipa, não faz isso, implorou Jacques, tentando segurar o braço da namorada, que se desvencilhou com um puxão. Não encosta em mim, gritou ela, recuando. Você me enganou esse tempo todo. Eu acreditei em você, defendi você para todo mundo, e tudo não passou de mentira. A multidão, que antes assistia à cena com curiosidade, agora começava a se manifestar contra Jacques. Vaias e gritos de vergonha ecoavam pela praça. Vocês vão se arrepender disso, ameaçou Jacques, o rosto contorcido de raiva. Todos vocês. Foi nesse momento que Samuel chegou à praça, atraído pelo tumulto que se formava. Ao ver Jacques no centro da confusão, cercado por pessoas hostis, entendeu imediatamente que algo grave havia acontecido. O que está acontecendo aqui? Perguntou, aproximando-se de Léo. Seu tio finalmente mostrou quem ele realmente é, respondeu, apontando para o celular de Breno, onde a transmissão ao vivo ainda continuava, e o Brasil inteiro está assistindo. Samuel pegou o celular, assistindo horrorizado às confissões de Jacques. Seu rosto empalideceu ao perceber a extensão do dano que seu tio havia causado, não apenas à reputação da família, mas as vidas de pessoas inocentes. Meu Deus, murmurou.
devolvendo o aparelho a Breno. Isso explica muita coisa. Virando-se para Jacques, que agora parecia um animal acuado, Samuel sentiu uma mistura de raiva e pena. Acabou, tio. Não tem mais como esconder quem você realmente é. Não me venha com lição de moral, Samuel, cuspiu Jacques, o desespero evidente em sua voz. Você não é melhor que eu. Nenhum de vocês é. A diferença entre nós, tio, respondeu Samuel calmamente, é que eu não preciso pisar nos outros para me sentir importante. Eu não preciso humilhar ninguém para me sentir poderoso. Nesse momento, o celular de Samuel tocou. Era Davi, sua voz embargada pelo choro. Samuel, eu vi tudo. Meu pai, ele realmente fez todas aquelas coisas? Samuel fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade sobre os seus ombros. Como contar ao primo que, sim, seu pai era exatamente o monstro que todos diziam ser? Davi, a gente precisa conversar pessoalmente. Onde você tá? Em casa, respondeu o rapaz, a voz quebrada. Eu não acredito. Ele sempre me disse que as pessoas mentiam sobre ele por inveja. Fica aí, eu tô indo, garantiu Samuel. Não faz nada precipitado, ok? Desligando o telefone, Samuel voltou sua atenção para a cena à sua frente. Jacques agora estava sozinho, abandonado por Filipa e encarando a hostilidade da multidão. Seus olhos, antes arrogantes, agora revelavam o medo de um homem que via seu mundo desmoronar. Vamos embora daqui, disse Samuel a Léo, tocando levemente seu braço. Isso já virou circo e a gente tem coisas mais importantes para resolver. Léo hesitou, parte dela querendo ficar para ver Jacques completamente humilhado, para saborear cada segundo de sua queda. Mas a parte mais sensata sabia que Samuel estava certo. Tá bom, concordou finalmente. Mas isso não acabou, Samuel. Seu tio tem muito que pagar pelo que fez. E ele vai pagar, garantiu Samuel, guiando-a para longe da multidão. A justiça pode demorar, mas não falha. Enquanto se afastavam, Léo não pode deixar de olhar para trás uma última vez. Jacques Boas, o homem que havia feito de sua vida um inferno, agora parecia pequeno e patético, cercado por estranhos que o julgavam e condenavam. Sabe o que minha avó sempre diz? Comentou, voltando-se para Samuel. Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a gente não entende o caminho, mas no final tudo faz sentido. Samuel sorriu, apesar da gravidade da situação. Minha avó diz a mesma coisa, deve ser coisa de vó. Na mansão Boas, Rosa observava o céu agora completamente tomado por nuvens escuras. A tempestade que ela havia pressentido finalmente chegara, não como chuva, mas como a revelação de verdades há muito tempo enterradas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, murmurou, fazendo o sinal da cruz, porque a tempestade só está começando. E ela não poderia estar mais certa, porque enquanto Jacques enfrentava a fúria pública, outros segredos ainda mais obscuros permaneciam enterrados, esperando o momento certo para vir à tona. Segredos que, quando revelados, mudariam para sempre o destino da família Boas. Davi, o jovem, encarava a foto de família sobre a limeira, uma imagem perfeita de felicidade que agora sabia ser completamente falsa. Com mãos trêmulas, virou a fotografia para baixo, incapaz de olhar para o rosto sorridente do pai. Quem é você realmente? E quem sou eu? Filho de um homem como você? A resposta para essas perguntas viria mais cedo do que ele imaginava, trazendo consigo revelações que abalariam os alicerces de tudo o que ele acreditava ser verdade. Porque em Dona de Mim, a única certeza é que ninguém está a salvo quando a verdade decide se revelar.